Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de prática processual penal. Hoje estaremos falando das pessoas, isso, dos sujeitos do processo, aqueles que integram o processo. O processo é algo animado. Animado por quem? Pelas pessoas. As pessoas são os atores do processo, os sujeitos do processo, aqueles que estão ali deduzindo as suas pretensões, proferindo a sua decisão, conforme for o caso. São eles que praticam os atos processuais. Nós vamos fazer uma distinção aqui, primeiro falar de sujeitos do processo e partes do processo. Há uma pequena diferença, porque um desses sujeitos ele é apenas sujeito e não é parte. E as outras são sujeitos e são partes também. Quem são? Vamos ver agora, calma, não se apavore. Estamos iniciando a nossa videoaula. O primeiro sujeito que nós vamos tratar se chama o quê? Juiz. É o magistrado, é Sua Excelência, aquele que conduz o processo, E aí já começa a primeira distinção que nós falamos para vocês, o quê? O juiz ele é sujeito do processo, com certeza, o que é o processo sem o juiz, mas ele não é parte. Sabe por que ele não é parte? Porque ele não tem interesses no processo. A parte, grava isso, sempre tem um interesse no processo, É normal isso daí, a parte tem um interesse, ou para que condene, ou para que absolva, e assim por diante. O juiz, ele está acima das partes. Nós tratamos de uma coisa chamada a pirâmide processual. Deixa eu ver, tá certinho? Isso, a pirâmide processual, Esse triângulozinho, onde o juiz ele está acima na pirâmide, Quando vocês veem na sala de audiência, tá cá o juiz, De um lado senta o autor e do outro lado senta o réu. Forma-se esse triângulo, Essa pirâmide que nós costumamos falar, que o juiz ele está ali um sujeito imparcial, acima das partes, com a função que? Com a função de aplicar o direito ao caso concreto. Ele vai colher tudo o que uma parte falar, vai colher tudo o que a outra parte falar e vai ali fundamentar, chegar à sua conclusão final, que é a sentença de mérito, que é outra aula, E o autor e o réu estão ali, na base da pirâmide, um do lado, outro do outro, Eles têm interesses conflituosos, eles estão se opondo um ao outro, e o juiz vai compor esses interesses. Captou? Captou, muito bem. O juiz não pode ser qualquer pessoa, Ele precisa de algo chamado o quê? Investidura. No Brasil, como se alcança essa investidura? Em alguns países, Isso aí é feito por eleição, Assim como no poder legislativo, o poder judiciário é também eleito de uma forma ou de outra. Mas aqui no Brasil, como todos sabem, precisa de um concurso muito rigoroso para se chegar à posição de juiz de direito, E esse juiz, após ser aprovado, concurso de provas e de títulos, várias fases, ele passa ali 2 anos, Essa primeira fase de 2 anos, só a partir dos 2 anos em que ele ingressou, ele consegue algo chamado o quê? Vitaliciedade, gente. Está na Constituição Federal. Os funcionários públicos em geral, após 3 anos de estágio probatório, eram 2 antigamente, agora são 3, conseguem o que? A estabilidade, Inclusive há estudos aí, há projetos para os servidores novos aí no futuro não ter mais essa estabilidade, É um projeto que existe aí. Mas a questão é que no caso do juiz, ele alcança a vitaliciedade. Lembrando que aqueles juízes que são indicados, pela lista tríplice, lá vocês sabem, nos tribunais, os tribunais,
Ele tem os juízes de carreira, então aqueles que são indicados por listas, né, e são nomeados juízes ali, desembargadores, conforme o caso, né, no Tribunal de Justiça. Eles não passam por concurso, né? É um outro tipo de nomeação, mas é um outro assunto. Mas no caso eles têm investidura sim, porque eles são nomeados ou pelo governador ou pelo presidente da República, conforme for o tribunal a que ele venha a tomar posse. Mas precisa dessa investidura. E além da investidura, gente, o juiz precisa de algo mais para julgar. É algo chamado o quê? Competência. Tem que ser competente. O juiz tem que ser um caba competente. Mas aí se fala, não é nada de conhecimento, de que sabe mais, sabe menos. Essa competência aí é aquela definida pela Constituição Federal e pelo Código, né? Ou seja, o juiz que atua na vara da família, ele não pode julgar feitos criminais. E assim por diante. O juiz criminal não pode fazer um divórcio. Ele é incompetente para aquela matéria. São várias as outras competências, competência territorial, né? São vários tipos de competências estabelecidos pela lei que o juiz deve seguir. Ele tem que atuar naquele campo, ali onde ele está ordenado. O juiz, como eu disse, ele é um caba imparcial. Ele não pode, né, pender para um lado, nem pender para o outro, né? Às vezes, né, dá vontade, mas não pode, juiz, não pode. Se ele se comportar dessa forma, ele vai incorrer em algo chamado que suspeição, né, se ele for imparcial. A lei trata de suspeição e impedimento, né? O impedimento ou suspeição, dependendo da gravidade do caso. A lei cita lá artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. Vou perguntar novamente. Já leram o Código de Processo Penal? Já deu tempo de ler o Código de Processo Penal. Mas se não leu, ainda dá tempo de ler também. Então aproveita e começa agora. Não, agora não. Termina a aula primeiro, né? Não dá pausa não. Depois você lê. Se quiser, pode ler o 252 e 254 que nós falamos aqui. Para você entender esses casos de impedimento e suspeição. São hipóteses ali taxativas, gente. Lembrando que o impedimento é uma coisa mais grave. Suspeição é uma coisa menos grave, mas que pode levar à anulação do julgado, caso provado. Então, a parte, ela pode entrar com isso daí, ó. Não, você é suspeito, você é impedido, não pode julgar o meu processo, né? Por exemplo, a amizade ou inimizade com a parte, com o advogado. O juiz é inimigo, capital, né? Então, ele na verdade, o juiz, ele deve se declarar em suspeito. Olha, sou suspeito, não gosto desse cara é um mala, né? E se eu for julgar aqui, eu vou descer tinta nele. Então, não vou julgar. Mas se o juiz não fizer isso, e a parte sabendo que é ele que vai julgar, esse cara aí vai me ferrar. Então, entra com a exceção de suspeição. Lembrando que a parte, ela não pode causar essa suspeição. Porque conforme o juiz vai proferir suas decisões, vai ficando conhecido em uma comarca, em um foro, né? Os advogados começam a conhecer, né, o juiz, como é que ele julga aquele caso, como é que ele julga aquele outro, e dependendo e a distribuição é feita, né, de forma igualitária entre os juízes, não dá para você escolher o juiz. Se der azar, vai cair naquele. Aí você não pode causar suspeição. Por exemplo, depois que caiu com o juiz, né, a parte vai lá, não quero esse juiz não, vou lá, vou xingar ele na audiência, vou xingar ele disso, daquilo, e briga com o juiz na audiência e tal. Aí depois que acaba a briga, ele fala, você é suspeito. Não pode julgar por processo porque você agora é meu inimigo. Não pode. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Se quiser pode até fazer, mas vai dançar. Porque se você causar a suspeição, dançou. O processo vai ser julgado por aquele juiz. A suspeição tem que ser anterior ao processo. Já haver aquela inimizade, aquela suspeição, uma daquelas hipóteses previstas na lei, que você vai ler lá quais são essas hipóteses, entendeu? Não pode provocar. Se provocar, perdeu. Vai ser julgado por aquele juiz. Não estou dizendo que o juiz vai julgar contra você, né? Mas sabe como é, né? Sabe como é. Então o juiz, como já dito, ele aplica a lei ao caso concreto. Aí ele está exercendo a função do Estado. Qual que é a função do Estado? Função punitiva.
o Estado julgador, né? Tem o Estado acusador na pessoa do Ministério Público, como vocês já viram, já sabem. E aqui agora o Estado, representado pelo Poder Judiciário, a função de punir, né, de aplicar o direito ao caso concreto, cabe somente ao Estado, como vocês já sabem. Essa é a posição do juiz no processo, não é parte, é sujeito, mas não é parte. Agora, falando do juiz, né, essa ideia geral da pessoa do julgador, vamos falar agora um pouco das partes propriamente ditas, que são sujeitos do processo, mas vamos tratar como partes. Partes são aquelas que têm interesse na causa. Tem interesse na causa. No processo penal se resume basicamente o quê? Acusação e defesa. Na acusação, quem ocupa o lugar da acusação? Quem é? Muito bem, lembrou da aula, lembrou daquilo que foi estudado. No caso, o Ministério Público ou o ofendido. E quantos que é o Ministério Público e quantos que é o ofendido? Em regra, como já dito, a ação penal pública compete ao Ministério Público. No papel de quem? Estado acusação, gente. Estado acusação. Ele é o titular da ação penal por excelência, mas em alguns crimes, né, que a lei vai dizer quais são, quem é o titular da ação é o ofendido ou seu representante legal, né, nos crimes de ação penal privada. Em tese, em regra, é o Ministério Público. Só não será quando a lei dizer que não é. Então aí entra o ofendido. Então eles são a acusação, a parte acusatória. E a defesa? Quem é a defesa? É o acusado, aquele que cometeu o delito, é o meliante, aquele que praticou a ação criminosa nos termos do inquérito policial ou de qualquer investigação preliminar que exista, né? Ele é a parte, o réu na ação penal. Ele exerce a sua defesa, o contraditório, lembrando, gente, que ambos, acusação e defesa, exercem o direito de ação. Um ingressa com a ação e o outro se defende. Ambos estão exercendo o direito de ação para buscar a aplicação da lei ao caso concreto. Correto? Vamos falar um pouco de cada uma delas então. Vamos falar um pouquinho dessa gente aí. Vamos falar um pouco bem, vamos falar mal e vamos falar bem também, né? Primeiro, MP, né? A gente sempre fala MP para resumir. É o Ministério Público, é o parquê, é o fiscal da lei, né? Ele é o Estado da acusação, artigo 129, inciso da Constituição Federal. Leu a Constituição Federal? Vai ler a Constituição Federal. Agora não, já falei depois. Lê apenas o 129, inciso 1 e artigo 257 do Código de Processo Penal. Fala lá que o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Ele é o Estado acusação. Aí há uma discussão sobre o que? A imparcialidade do Ministério Público, né? Em regra, né, disse que o Ministério Público é imparcial, né? Mas há divergência, tem gente que fala que não, ele não é imparcial, ele quer que seja condenado, né? Pois bem, mas a outra parte fala, não é que ele quer a condenação, mas ele não age, né, com motivos de foro íntimo, ele age no papel do Estado para que a lei seja aplicada, né? Para que a lei seja aplicada. Ele defende primordialmente o quê? A lei, é o fiscal da lei. Mas a divergência, se é imparcial, o que eu posso resumir é o seguinte, que o Ministério Público, ele não está sempre acusando assim, a torta e a direita, né? Ele acusa quando há indícios de materialidade, autoria, mas se ele vê lá na frente que o cara não praticou crime, mas ele fala, não, mas eu sou acusação, já pensou, não posso voltar atrás, não, o Ministério Público pode sim falar, pedir a absolvição da pessoa, se ficar comprovado na instrução, claramente que a pessoa não é culpada, o Ministério Público pode pedir a absolvição. Daí vem a ideia de que ele é imparcial,
Ele não tem interesse pessoal naquele caso, gente. Ao contrário do ofendido, ele tem um interesse pessoal porque ele foi diretamente atingido pela ação delituosa. Lembrando que tanto que ele é imparcial, que cabe exceção de impedimento de suspensão contra o Ministério Público também. Artigo 258 do Código de Processo Penal. Valeu, dá uma pausa. Valeu, 258. Cabe exceção de impedimento de suspensão contra o Ministério Público, ou seja, ele não pode ter interesse pessoal na causa e mais aqueles outros requisitos que existem lá no 258. Aí surgiu uma discussão aí num tempo atrás de que o Ministério Público ele participa, vocês sabem, né, no lado do inquérito policial, ativamente o Ministério Público pode requerer diligência, produção de prova, depois que o delegado faz o relatório final. Lembra do relatório final? Relatório final. O Ministério Público pode pedir mais diligências, né, para serem realizadas. Então o sujeito, o Ministério Público, ele participou do inquérito, ele é suspeito, né, para entrar com ação penal, porque ele tem interesse. Mas não, gente, não é. Aí isso aí foi simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula 234, de que a participação do Ministério Público no inquérito policial decorre de lei. E por isso ele não é suspeito para ingressar com a ação penal. Não é suspeito por causa disso. Lembrando o seguinte, nas ações penais de iniciativa pública, é o Ministério Público, né, ele é o autor, mas tem aquelas ações privadas, né, que se entra com o quê? Quando a pessoa ofendida vai entrar com ação, ele entra com a denúncia, né? Não é tão esperto, não é queixa-crime. Muito bem, pontinho positivo para vocês. Queixa-crime. Aí, o Ministério Público fica, agora isso aí eu tô nem aí, isso aí não tem nada a ver com esse caso aí, é privada, pode, não é assim não, o Ministério Público sempre atua no processo, desta feita como o quê? Como fiscal da lei, gente, ele pode inclusive pedir para aditar a queixa-crime, isso aqui tá errado, ele pediu isso, mas tá errado, vou pedir isso, então o Ministério Público pode aditar ou pedir pro ofendido que adite a sua queixa-crime, e ele segue todo o processo como fiscal da lei, porque o Estado, acima de tudo, ele é o Estado acusação, né? Ele tem um interesse em que a lei seja cumprida. Ele é o custos legis, é o fiscal da lei. Aí aquela pirâmide lá, né? Aí tem uma quarta pessoa, que é o Ministério Público, né? Tem o juiz cá em cima, parte, e digamos que aqui uma outra piramidezinha mais ou menos, embaixo fica o Ministério Público, fica ali, ó, olhando a atuação da parte, da acusação, da defesa, né, propondo isso, propondo aquilo, ele atua ali como fiscal da lei, para que não haja nenhuma coisa errada naquele processo. Certo? Esse é o papel do Ministério Público, papel muito importante. Agora vamos tratar de outra figura. O acusado. Aquele a quem foi imputada a prática do fato delituoso pela acusação. Acusado. Ele é um sujeito passivo, gente. Passivo. Passivo é aquele que se defende, lembra, né? Passivo é aquele que se defende. É o sujeito passivo da relação processual. No começo, a pessoa é suspeita. Você vê as noticiários da TV aí? Falando, não, fulano é suspeito. Então a polícia, né, tem um suspeito, mas ainda não divulgou, né, para não atrapalhar as investigações. Então, no começo, a pessoa, às vezes, gente, a pessoa é testemunha. E às vezes a pessoa é ofendido, gente. Então, ofendido, né? No caso aí, quando ocorre um homicídio, né? E tá ali o filho chorando, a filha chorando, e ele é ali, presta depoimento, e depois ele pode ser suspeito também, testemunha pode ser suspeito, ofendido pode se transformar, o representante do ofendido, né? No caso do homicídio, o sucessor pode se tornar suspeito, gente, cada coisa que acontece, misericórdia, suspeito, e depois que ele é suspeito, e o delegado reúne provas que ele acha suficientes, que caracterizam a autoria, ele indicia
a pessoa passa a ser indiciado, lembra? Indiciado, seu indiciado, indiciado. E depois que acaba o inquérito, o indiciado, se o Ministério Público acha que há elementos para ação penal, o ofendido vai entrar com a queixa-crime ou denúncia, conforme for o caso, a pessoa passa a ser o quê? Denunciado. A partir daí a pessoa é denunciado ou acusado ou réu, entendeu? Ou querelado. Olha que palavra feia. É quando a queixa-crime, a pessoa é o querelado, mas pode ser chamado de réu também. Então são as nomenclaturas que se usa contra a pessoa. Lembrando que sempre pessoa física, a princípio, né, gente maior de 18 anos, né? Estão querendo baixar isso daí. Antes disso, é ECA, é uma ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas protetivas contra esta pessoa, né? Enquanto não reduz a maioridade penal. É 18 anos. 18 anos completo. No dia que ele completar 18 anos, se ele praticou um crime, mas não, sou quase criança, seu juiz, não, ferrou. É réu. Mas pode haver aí, é claro, o fato, né? Vou até adiantar isso daqui, não está incluído aí no material de vocês, mas o fato da pessoa ter menos de 21 ou mais de 70 anos pode ser considerado aí na fixação da pena aí, né? Para maneirar a pena da pessoa, mas não deixa de ser réu. Lembrando que pessoa jurídica também pode ser réu. O exemplo mais emblemático é os crimes ambientais. Lembra esse negócio de queimada, esse negócio de desmatamento? Geralmente é a pessoa jurídica. Tem pessoa física também, mas a pessoa jurídica que comete esse delito. Então há as penas aí, né? Extinção, fechamento da pessoa jurídica, multas altíssimas, né? Pode ser réu. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física podem ser corréus aí nesses processos de dano ambiental. Lembrando que deve sempre ser observado o quê? O princípio da intranscendência, aquela pelo qual a pena não pode passar da pessoa do acusado. Você não pode processar o pai da pessoa, a mãe, seja lá quem for, né? Só ele que vai responder diretamente pela prática do delito, é o acusado. Lembrando também que não precisa dos dados qualificativos, naquilo que eu falei, aquele exemplo que eu falei, quando você vai sofrer um delito, você fala, por favor, por obséquio, me dá deixa eu tirar uma foto aqui do seu RG, por quê? Porque eu vou entrar com uma queixa-crime contra você, e eu não sei seus dados, dá seu número aí, seu zap aí, pra gente se falar aí, né, pra eu, um juiz vai indeferir me iniciar, não pode, né, gente, vai se ferrar, mas basta individualizar a pessoa, né, alguns processos você vê lá, fulano, conhecido como Zequinha dos cachorros, né, altura tal, complexão tal, tem até retrato falado, tudo. Então processa a pessoa, né, e depois, quando consegue citar, né, individualiza, qualifica a pessoa, né. Isso aí não impede a instauração do processo criminal. Gente, lembrando que a defesa é um direito constitucional do acusado. Artigo 261 do Código de Processo Penal, que fala, não quero me defender não, né? Eu pratiquei mesmo esse crime, eu estava de cabeça quente, eu não quero nem defesa. Não pode. O juiz, se ele não quiser, o juiz vai nomear um defensor público para defender os seus interesses, né? Para que seja aplicada a justiça. Lembrando que no tribunal do júri é uma previsão, gente, super interessante. Se o juiz vê que o advogado é muito fraco, né? Tem uns advogados que é problema. Então o juiz vê, esse cara aí, vai ser condenado por bobeira. O juiz, né? É uma discussão sobre isso daí, né? Se é constitucional ou não isso daí. Né? O juiz pode nomear outro advogado. Esse advogado aí não serve para você, você vai ser condenado, vou nomear outro para você. Ou abre um prazo para você nomear outro advogado, porque você está indefeso, a sua defesa está muito ruim, muito chumbrega, né? Ou seja, é o princípio da ampla defesa. Lembrando que no tribunal do júri, gente, não é só ampla defesa, é plenitude de defesa, né? Não sei se já falando isso para você ou se eu já falei, mas no tribunal do júri
É um dos princípios do tribunal do júri, é a plenitude de defesa, é mais do que ampla defesa. A pessoa tem que ser bem defendida, né, para que não haja alegação aí de falta de defesa. Então o juiz tem essa prerrogativa de nomear outro advogado para a pessoa que está com aquele advogado lá que parece que comprou a carteira da OAB. Vamos para frente. Passando do acusado, aí nós vamos falar propriamente dito de quem? Do defensor, né? Do aquele que defende o acusado, é aquele representante do acusado, tem que ser advogado. Artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é essencial à administração da justiça, né? Só advogado. Só advogado. Não, mas eu me formei, tal, só não tenho OAB, mas eu sei mais do que esse advogado aí, né? Geralmente é assim, quem se acaba de se formar acha que sabe mais do que os advogados, né? Acha que sabe mais, os advogados estão ultrapassados, mas não pode, tem que ter a carteira da OAB, tem que prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, passar e obter a carteira de identidade profissional do advogado, a chamada OAB. E ele, gente, uma coisa que é interessante, né? Pode pedir, inclusive, a condenação do acusado. Que coisa esquisita, né? Pô, mas tá me defendendo, doutor, e tá me pedindo pra eu ser condenado. Que negócio é esse, doutor? Que negócio é esse? Mas pode, quando a caso, gente, que assim, as provas são contundentes contra a pessoa, né? As provas são contundentes, não tem pra onde fugir. Então, às vezes, não adianta ficar batendo de frente, né? Dar murro em ponta de faca. Então, o advogado, ele prefere o quê? Né? Que a pessoa confesse o crime para conseguir o quê? Uma atenuante ou uma minorante, né, para atenuar a pena dele, né? Ele confessou, juiz, então diminui a pena dele. Ele não conhecia a lei, juiz. Juiz, lembra que eu falei lá antes? Ele é menor de 21 anos, a cabeça não está formada ainda, né? O lado psicológico, foi por isso que ele praticou esse crime aí. São vários requisitos da lei aí, né? Até eu coloquei no material de vocês as diferenças entre atenuantes e minorantes, né? Vocês sabem que para aplicar a lei, o juiz simplesmente não olha para a cara do acusado e fala, vou te dar 20 anos, vou te dar 10 anos. Não, tem toda uma fase, gente. Vocês não vão estudar isso, que é uma coisa bem específica. As fases de aplicação da pena, são 3 fases. Primeira, segunda e terceira, onde o juiz dá a pena base, depois a pena intermediária, depois a pena final, considerando o que? As circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, e depois as majorantes e minorantes, né? Uma continha, usa até calculadora para fazer isso daí, porque diminui, depois aumenta, depois diminui, depois junta uma com outra. É um processo um tanto complicado, né? Por exemplo, agravantes e atenuantes, eu até marquei lá para vocês, a confissão, a senilidade, a reincidência pode ser um agravante, mas no caso de pedir condenação, sempre tendo em vista o quê? As atenuantes e as minorantes. Por exemplo, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Vai lá ler. É uma minorante que serve para diminuir a pena, porque ele é primário, doutor. Ele foi esses amigos dele aí, né? Essa má companhia, esses mal acabados que fizeram a cabeça dele, né? E ele foi nesse caminho aí, mas ele não vai fazer mais não. Então, às vezes o defensor, ele pode fazer isso. Ele pede a condenação e joga esse pedido para ver se diminui ao máximo a pena da pessoa, e depois passa lá, pega a condicional e tudo mais. Gente, agora vamos falar de uma parte chamada secundária. Essas são as partes principais. E vamos, para finalizar, falar da assistência. Lembra que na ação penal de iniciativa pública incondicionada é o Ministério Público que ingressa com a ação. Ou na ação penal pública condicionada à representação é o Ministério Público que entra com a ação. Mas o ofendido, ele tem um direito de participar, porque ele foi diretamente atingido pelo fato criminoso. Então ele pode entrar como o quê? Como assistente de acusação, gente. Ele pode produzir vários atos
lá no processo lá, né, para que ele quer que a pessoa seja condenada. Então ele vai ter ajudar o Ministério Público, né, a chegar numa decisão final favorável à condenação. Artigo 268 do Código do Processo Penal, só nos crimes de ação pública, o ofendido, o seu representante legal pode atuar como assistente, ou no caso do falecimento do ofendido, né, os seus sucessores. Artigo 31 do Código Penal, que é o CAD, lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão podem atuar como assistente nas ações de iniciativa pública. E para finalizar, finalizando mesmo, só para não esquecer, vamos falar dos funcionários, né? São aqueles servidores públicos que atuam lá no judiciário, né? O escrivão, o escrevente, que estão lá praticando atos, né? Lembrando que eles podem ser considerados suspeitos também, né? Porque tem um papel importante ali na condução do processo. São os funcionários, mas não são partes, tá, gente? São sujeitos, mas não são partes. E por fim, gente, os auxiliares, aquele que auxiliam o juízo a chegar no seu convencimento, que são os peritos e intérpretes. Lembra? Se tem lá um corpo carbonizado, o juiz não vai lá, né, abrir, olhar, isso aqui acho que foi um tiro, não, isso aqui acho que foi envenenamento, foi envenenamento, pronto, está condenado. Não, tem que ser um perito, uma pessoa especializada na matéria para fazer aquele exame, para fazer aquela perícia, naquele caso concreto no carro, nas drogas, para saber se não, o juiz pega lá, abre, lembra no filme, isso aqui é cocaína das bravas, tá condenado por tráfico. Não pode, o juiz não pode fazer isso, nem o delegado. Tem que ser feita uma perícia para saber que aquilo ali é droga mesmo e tudo o mais. São os auxiliares do juízo e tem que ser imparciais também, cabe suspeição e impedimento. E os intérpretes, gente, quando é o quê? Os gringos, estrangeiros, bolivianos, paraguaios, que não sabe falar português, quando vai ser ouvido o juiz chama um intérprete, que vai traduzir ali. Professor, tem uma pergunta. Fala aí, qual que é? Não entendi. Pergunta de novo. Fala muito baixo, fala mais alto. Entendi. Para quem não ouviu aí, tá perguntando o seguinte. Professor, tem um juiz que é poliglota, ele sabe falar vários idiomas. Para que intérprete? É uma pergunta, boa pergunta. Mas não pode, né, gente? Porque a imparcialidade do juiz, né? Porque o depoimento vai servir só para ele, vai servir para acusação e para defesa. Então eles têm que ter alguém ali, né, que esteja apartado do processo para dar aquela tradução para eles ali. O juiz, mesmo sendo poliglota, ele não pode. Ele é obrigado, por lei, a nomear um intérprete. É claro, se ele é fluente naquele idioma e vê que o intérprete está vacilando ali, ele pode, né, destituir e constituir outro, mas não pode tomar o lugar do intérprete. É isso aí. Espero ter alcançado o nosso objetivo. Um bom estudo e até a próxima.